é possível que o mercado de NFT seja uma bolha piramidal e que quem o promove atue em conluio, incluindo essas celebridades que compram imagens de macacos tristes por centenas de milhares de dólares. Vamos analisar isso. Os NFTs são estruturados de forma que praticamente qualquer pessoa pode emitir novos tokens sobre praticamente qualquer coisa e começar a vendê-los para outras pessoas. O conjunto de NFTs mais popular no momento é o Bored Apes ou Macacos Entediados. Basicamente, os criadores contrataram alguns artistas que desenharam elementos separados da imagem dos macacos em um estilo único: rostos, roupas, chapéus, óculos e assim por diante. Depois, esses elementos receberam diferentes graus de raridade e um algoritmo especial, por meio da recombinação automática desses blocos, gerou 10.000 imagens únicas. O preço mínimo atual de qualquer macaco, mesmo aquele que não contém nenhum elemento raro e parece sem graça, é de 300.000 rublos. Acontece que toda a coleção vale, no mínimo, 3 bilhões de dólares. E levando em conta que o macaco mais caro foi vendido em um leilão da Sotheby's por 3,4 milhões de dólares, o valor final acaba sendo muito maior que 3 bilhões. Ou aqui vai mais uma história de sucesso ilustrativa dos criptoevangelistas sobre como uma artista de 14 anos ganhou 1 milhão de dólares com NFTs de baleias em estilo cartoon. Adam, de 25 anos, trabalha como trader e sua irmã, de 14 anos, Abigail, gosta de animais e adora atividades criativas. Desde criança, o irmão falava para ela sobre criptomoedas e depois sobre NFTs. A menina sensata era desconfiada em relação a isso, chamava de enganação e achava que os tokens não eram diferentes de imagens JPEG comuns. No entanto, em setembro de 2021, o irmão sugeriu criar seu próprio projeto NFT, chamado Beluque. Primeiro, Abigail inventou e desenhou o personagem, uma simpática beluga. Ela se apaixonou por esses animais desde que os viu uma vez no aquário da Geórgia. Depois, ela criou separadamente 167 acessórios, como óculos, bonés e casacos de pele. A maior parte dos desenhos a artista fez no iPhone 8. Um desenvolvedor externo ajudou eles a automatizar o processo. A imagem foi dividida em camadas de fundo, a própria beluga e os acessórios. Depois, as camadas foram misturadas com a ajuda de um script, ou seja, combinaram de diferentes formas os fundos e os acessórios. Assim, surgiram 7.980 imagens e mais 20 belugas foram definidas como Premium. Os trabalhos foram compactados em um zip com metadados e enviados ao Airwave para armazenamento descentralizado. Isso custou ao irmão e à irmã cerca de 5.300 dólares. A etapa final foi a publicação no marketplace Alpha Art NFT da plataforma blockchain Solana. Em resumo, trabalharam arduamente, sem descanso. Foi informado que eles gastaram 1 mês e meio inteiro. E, finalmente, em 16 de outubro de 2021, colocaram à venda uma coleção de 8.000 imagens. O preço de um NFT ficou em cerca de 160 dólares. As imagens foram vendidas em 10 horas e o irmão e a irmã ganharam mais de 1 milhão de dólares. 6 dias depois, o preço mínimo de uma beluga no mercado de revenda era de cerca de 54 dólares. E o volume de negociações chegava a 1.430.000 dólares. Eles ainda recebem 5% de royalties pela revenda dessas belas imagens. De cada venda, o irmão e a irmã destinavam 10% para uma organização que ajuda crianças com câncer e mais 10% para organizações sem fins lucrativos que ajudam as belugas. No total, Abigail e Adam doaram 200.000 dólares para caridade. De repente, me lembrei de Charles Keating, do nosso episódio anterior, que deu um pedaço do dinheiro roubado para a Madre Teresa, e depois ela pediu clemência ao promotor. Mas aqui, claro, não é assim. Aqui tudo é bonito, certo? Uma jovem garota, artista, animais fofos, caridade. E mesmo assim surge a pergunta: por que algumas coleções da NFT valem bilhões, enquanto outras não atraem quase ninguém? É simples. O fator decisivo que determina o valor de um NFT é a quantidade de hype que o cerca. Afinal, se o macaco JPEG
não tem nenhum critério razoável de valor intrínseco, a única coisa em que se pode basear é a quantidade de atenção que ele recebe das outras 7 bilhões de macacos inteligentes que vivem no planeta Terra. Por isso, não é surpresa que os Bored Apes estejam indo muito bem. Afinal, parece que até agora toda celebridade americana que se preze já tem seu próprio macaquinho. No mês passado, viralizou um trecho do talk show noturno de Jimmy Fallon, onde os apresentadores, junto com Paris Hilton, de uma forma extremamente constrangedora e artificial, se gabavam um para o outro das imagens de seus macacos. Esses caras aqui estão longe de serem os únicos. NFT, com macacos entediados, foram adquiridos por Eminem, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Paul Logan e muitos outros. Como aconteceu que todas essas pessoas, vamos admitir, não são as mais entendidas no assunto de blockchain, de repente ficaram tão interessadas em tokens? Acontece que uma boa parte desses evangelistas de NFT entre as celebridades, por uma estranha coincidência, colaboram com a empresa Creative Artist Agency, que por sua vez possui participação na OpenSea, plataformas de venda de NFT avaliadas atualmente em cerca de 13 bilhões de dólares. Aqui estão alguns detalhes. Jimmy Fallon é representado pela CUA, que possui participação na OpenSea. Ashton Kutcher também é cliente da CAA e possui uma participação independente na OpenSea através de sua empresa Sound Ventures. Ashton Kutcher e Mila Kunis produzem a série Kotiata, o Kurushi, disponível apenas para quem comprar o NFT. Kutcher vai atuar na comédia romântica Your Place or Mine, com Reese Witherspoon, que é a principal defensora do World of Women NFT e também esposa de um dos agentes da CAA. O parceiro de Kutcher na Sound Ventures, o empresário musical Guy Oseary, é dono da plataforma Peerpop para colaborações entre influenciadores do TikTok e celebridades, como a própria Paris Hilton, que inclusive usa o Peerpop. Se quer enriquecer com NFT, veja uma receita aproximada para o sucesso. Invista dinheiro em uma empresa que de fato monopolizou o mercado de compra e venda de NFT. Todo esse papo sobre descentralização do blockchain é bonito, mas se você quiser trabalhar seriamente com NFT, vai ter que fazer isso de forma bem centralizada, através da OpenSea. Feche acordos com várias celebridades para que divulguem como gastaram milhares de dólares em NFTs de macacos e agora não vivem sem eles. Porém, alguns duvidam se elas realmente usam seu próprio dinheiro nessas compras. É bem possível que a criptomoeda, para esses fins, seja simplesmente emprestada para eles, já que depois ela vai acabar voltando para a carteira certa de qualquer jeito. Quanto mais motivos de manchete, mais se fala sobre NFT e mais pessoas querem ter um macaco sem graça para serem como Eminem. Agora você já tem participação em uma empresa de 13 bilhões de dólares, empresa ligada, por exemplo, a manchetes tão expressivas quanto estas. 80% dos tokens criados no marketplace de NFT OpenSea são plágio, golpe e spam. Esta é a tradução de um grande artigo analítico em inglês da Wired. Só que sobre esses 80% ainda fica a dúvida. Como dizem, será que não tem erro no título? Mais um truque. Nunca aconteceu antes e agora acontece de novo. O mercado de NFT está cheio de investidores que compram tokens de si mesmos de acordo com um relatório publicado pela empresa de análise Chainalysis. Essa prática permitiu que ganhassem quase 9 milhões de dólares. A negociação fictícia de valores mobiliários já foi comum em Wall Street, mas está fora da lei há quase um século. Mas um enorme mercado não regulamentado é uma ótima oportunidade para golpistas. O objetivo deles é fazer com que os tokens pareçam mais valiosos e procurados do que realmente são. O investidor vende o NFT para uma nova carteira que ele controla. Isso é bastante fácil de fazer, observam os analistas, já que muitas plataformas de negociação de NFT permitem que os usuários realizem transações sem se identificarem, apenas conectando sua carteira ao site. Claro, nem todos esses revendedores espertos tiveram sorte, mas ainda assim, segundo os dados do relatório, foram justamente esses traders que ganharam aqueles 9 milhões. Esse dinheiro veio de vendas para compradores ingênuos que acreditavam que o valor dos NFT subia ao serem transferidos entre colecionadores.
Ou aqui vai mais um detalhe. Muitas empresas, desde estúdios de jogos até lojas, estão considerando a ideia de integrar NFTs. A Ubisoft lançou a plataforma Ubisoft Quartz, onde são vendidos NFTs correspondentes a itens dentro do jogo, como veículos, armas e equipamentos. Isso é apenas uma busca por hype, já que era possível comprar itens dentro do jogo antes. Fico feliz que nem todos aderiram a essa corrida. Veja o comentário de uma grande loja de jogos independentes. Alguns perguntaram sobre nossa opinião sobre NFTs. Isso é um golpe. Se você acha que eles servem para algo além de explorar artistas, fraudes financeiras e destruir o planeta, então pedimos que você repense suas prioridades. Mas será que isso realmente não é um golpe? É uma tecnologia jovem e ainda não desenvolvida que ainda não aprenderam a aplicar bem, não há base legal, etc. Afinal, os tokens não fungíveis são uma maneira rápida e confiável de transferir direitos de propriedade de obras de arte digital através de uma blockchain descentralizada. Pelo menos é o que os criptoevangelistas dizem. Ao comprar um token de uma imagem da moda, geralmente você só adquire um link para o JPEG armazenado em algum lugar na internet. Na verdade, ele pode já não estar lá, já que você não controla esse servidor. Ninguém lhe dá nenhum direito exclusivo de usar essa imagem ou de impedir que outras pessoas a usem. Mas se você não pode excluir esse JPEG, não pode movê-lo ou esconder sua localização do público, não pode impedir que outras pessoas baixem, copiem, modifiquem ou distribuam esse JPEG, em que sentido você é dono dele? Em nenhum. Você tem um registro em um livro contábil indicando que pagou uma quantia em criptomoeda por uma imagem de macaco a outro macaco mais esperto. E também, em um certo link, está essa imagem do macaco. O que pode nem ser verdade, já que, se o registro no livro é imutável, os dados para os quais ele aponta não têm essa mesma característica. Sua imagem do macaco depende exclusivamente de um acordo social, pois você não tem nenhum meio de garantir a posse dela. E por fim, a analogia mais clara. Token quer dizer ficha. E o que acontece com todas as suas fichas de fliperama quando a sala de jogos fecha? Vamos encerrar com essa comparação eloquente. Até os próximos episódios.